Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina e o objetivo do nosso trabalho é realizar a territorialização digital e o diagnóstico situacional em saúde no bairro Vargem Pequena, buscando identificar aspectos ambientais, sanitários e aspectos sociais, bem como os principais problemas epidemiológicos e sociodemográficos da região. O bairro Vargem Pequena se localiza no norte da ilha de Florianópolis e se distribui no entorno de determinado ponto da SC 401. As ruas de entrada e saída do bairro são calçadas ou pavimentadas, que dão acesso para condomínios, fazendas e loteamentos, sendo estes loteamentos relacionados com a preservação ambiental. A população do bairro em si é de 571 habitantes. Entretanto, a área de abrangência da UBS, com uma equipe de saúde da família, atende cerca de 4.177 pessoas. A maioria dos domicílios são de alvenaria de alto padrão, sendo que mais da metade possui piscina, indicando um padrão de vida médio-alto no bairro, que também apresenta um grande número de fazendas com casas de alto padrão. O grau de privilégio financeiro presente no bairro é confirmado ainda pelo fato da inexistência de pessoas em situação de rua. Nessa parte, iremos apresentar os aspectos ambientais, sanitários, estruturais e de acessos do bairro de abrangência da UBS Vargem Pequena. Como é um bairro com uma população muito baixa, sua área acaba cobrindo uma pequena parte de Jurerê também. Os dados apresentados nos mapas seguintes referentes a lazer, comércios alimentícios e indústrias foram generalizados por possuírem alta quantidade, deixando o mapa visualmente poluído. Nesse primeiro mapa, demos destaque aos comércios alimentícios, áreas de preservação ambiental e serviços públicos. As linhas em azul representam os rios que passam pelo bairro. Aqui, podemos perceber que o bairro, mesmo que pequeno, possui uma grande quantidade de comércios alimentícios que vão desde restaurantes e comidas rápidas até mercados. Um dos possíveis motivos é que, por ser uma área que também possui muitos comércios de lazer, faz assim com que tenha uma circulação considerável e constante de pessoas ali. Em contrapartida, não há muitos serviços públicos. Os apresentados com o marcador de estrela referem-se a uma universidade da Polícia Federal, um núcleo de ensino infantil, um cartório e um plantão do programa Minha Casa Minha Vida. Devido ao tamanho do bairro selecionado e à área territorial, foram generalizadas algumas informações sobre as áreas de lazer, para uma melhor visualização, bem como indicado no mapa, sendo elas restaurantes e lanchonetes do tipo food truck, de nome Tá da Hora Lanches e Rentals Food Truck, motel de nome Motel Passion e uma academia, de nome Vital Academia, e duas igrejas, uma igreja católica e uma igreja pentecostal Assembleia de Deus. Bem como indicado no mapa, algumas baladas, casas noturnas, de nome Life Club e Casa VIP, bem como a única organização encontrada em toda a área de abrangência, a organização de motociclistas Windows Sons Grande Chapter Brasil, de Santa Catarina, uma organização sem fins lucrativos, uma hípica de nome Vila Hípica das Palmeiras e uma casa de swing, sendo possível observar o caminho percorrido na área de abrangência dos rios Jurerê e Rio Ratones, sendo o Rio Ratones o maior bacia hidrográfico de Florianópolis, tendo seu deságua em manguezais, sendo atualmente poluída por esgotos domésticos, desmatamentos e aterros da BR-401, grande parte pela falta de saneamento básico. Agora, nesse terceiro mapa, demos enfoque nas indústrias e empresas, também apresentando novamente as igrejas, área de preservação ambiental e os rios. Aqui, nota-se que as empresas estão concentradas nas margens da rodovia SC 401, e em sua gigante maioria são concessionárias, mecânicas, empresas de material de construção e piscinas, imóveis planejados. Em relação à pirâmide etária da população da Vargem Pequena, 50,85% é uma população feminina, 49,15% população masculina. Sobre a cor prevalente na população da Vargem Pequena, 41,9% da população é branca, 32% preta e 25% parda, e 99,7% dos habitantes são brasileiros. Sobre a educação da população do bairro da Vargem Pequena, 28% está no ensino superior ou tem ele completo e passa pela pós-graduação, 20,9% tem o ensino médio completo ou em andamento, 8,64% tem apenas o fundamental completo, 14,4% tem o ensino fundamental até a quinta ou oitava série
e 12,8% têm do primeiro à quarta série do fundamental. Sobre a ocupação trabalhista dos moradores da Vargem Pequena, 47,8% não informou, mas os números que mais apareceram foram dentro dos microempreendedores individuais, MEI, que representou 10,46%, seguido pelos vendedores ou atendentes de comércios varejistas, com 5,6% da população. Em relação ao vínculo trabalhista desses trabalhadores, 20% é aposentado ou pensionista, seguido por 15,27% de assalariados com carteira de trabalho, 11,08% de assalariados sem carteira de trabalho, 9,46% servidor militar e 7,23% autônomo com previdência social. O resto dos números se dividem em empregador, autônomo sem previdência social ou pessoa que não trabalha. Na questão financeira, a maior parte da população possui uma renda de 5 a 6 salários mínimos, sendo 21,40% da população, seguido por 18% da população com 4 a 5 salários mínimos e 17,80% da população com mais que 6 salários mínimos. O resto da população se distribui entre 3 a 4 salários mínimos, 2 a 3 ou 1 a 2 salários mínimos. Menos que um salário mínimo, apenas 4,80% da população. Em relação ao plano de saúde, 80,75% não tem plano de saúde e 22,8% tem plano privado de saúde. Agora falando sobre os dados de saúde, 19 gestantes eram acompanhadas, sendo 14 em risco habitual e 5 em alto risco. Já o número de hipertensos em relação à população adulta representava 9,9% dos residentes do bairro, enquanto os diabéticos representavam 5% dos residentes. Os tabagistas em relação à população adulta representavam 17,8% da população residente no bairro de Vargem Pequena. E o número de pessoas que sofreram infarto, AVC ou AVE foram 75 pessoas, o que representava 1,8% da população. Já o número de pessoas com câncer residentes no bairro eram 106 pessoas, o que representa 2,5% da população. 2 pessoas no bairro tinham tuberculose e o bairro analisado não tinha nenhuma pessoa com hanseníase. Já em relação ao peso, 1.466 pessoas, o que representa 35,1% da população, se enquadrava em excesso de peso. Em relação à doença respiratória, 88 pessoas, ou seja, 2,1% dos residentes, tinham alguma doença respiratória, sendo 57,9% deles com asma ou 29,5% com doença pulmonar obstrutiva crônica. No momento, 4 residentes do bairro estavam acamadas e 106 haviam sido internadas no último ano. Além disso, 112 residentes de Vargem Pequena haviam sido diagnosticados com algum transtorno mental. Referente à priorização dos problemas, identificamos que os usuários de álcool representam 40% da população adulta, tendo assim uma alta magnitude. O consumo de álcool está associado ao risco de desenvolvimento de problemas de saúde, tais como distúrbios mentais, doenças graves, como cirrose hepática e alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares, bem como lesões resultantes de violência e acidentes de trânsito. Sendo assim, afeta não só o indivíduo, mas toda a sociedade. Por isso, atribuímos uma nota de transcendência 5. Além do mais, tem uma grande importância política e social, o que está associado com mais gastos em saúde para tratar agravos de dependência, bem como aumento dos casos de acidente de trânsito por embriaguez. No entanto, não trata-se de um problema de fácil resolução, pois envolve não só políticas públicas que visem solucionar o problema, mas também necessita da iniciativa do usuário em querer sair dessa situação e de todo o apoio dos familiares. Um outro problema que merece atenção são os casos dos fumantes, representando 11% da população adulta. Embora seja um problema alarmante, ainda assim atinge um número menor de pessoas, tendo uma magnitude menor. Referente à transcendência, atribuímos uma nota 4,
pois apesar de ser um problema que afeta sim o corpo social, trata-se de um agravo que prejudica em questões de saúde muito mais o indivíduo, não representando nenhum perigo para a sociedade, mas mesmo assim envolve muitos agentes para a resolução do problema. Mas trata-se de um agravo de mais fácil resolução, porque as políticas públicas nesse caso são mais eficientes e de mais fácil acesso. Os casos de hipertensão, eles correspondem a 6%, tendo, portanto, uma magnitude ainda menor. Referente à transcendência, atribuímos uma nota 4, pois é um problema de grande importância. A hipertensão, muitas vezes, ela é oriunda de casos de obesidade. Então, agir nesse problema, assim como nos outros, é ir muito além do cuidado por demanda, é agir nas causas do problema, buscando evitar a agudização de condições crônicas e novos casos de hipertensão em indivíduos obesos, por exemplo. É um problema que envolve diversos atores sociais, como a sociedade, governos e equipes de saúde e indivíduos. Iremos apresentar os projetos de intervenção que irão impactar positivamente na vida dos indivíduos daquela determinada área. Estamos citando aqui 4 projetos, como sendo o primeiro, promover a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, mediante a mobilização nas mídias sociais. Iremos ter profissionais da área da saúde que irão preparar um conteúdo acessível sobre educação alimentar. O segundo projeto é divulgação e educação em saúde, por meio de palestras em escolas, visando utilizar a estratégia Saúde da Família para combater os agravos relacionados à saúde, bem como os seus devidos compromissos. Além disso, teremos como terceiro projeto áreas para exercícios e reabilitação física, com musculação, yoga, outros esportes. Dentro desse projeto, teremos orientação de um profissional, sendo ele um profissional de educação física ou um profissional da área da saúde. O quarto projeto é a criação de redes de apoio social para a população, devido à falta de ONGs, e o espaço público no geral, promovendo qualidade de vida dos moradores a partir da integração, o que seria muito convidativo para a promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida.